Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e 2026 é um ano com muitos feriados. Só neste ano nós temos 10 feriados nacionais, sendo a maioria prolongados. Por isso eu estou aqui com o professor de Gestão e Negócios, Pedro Manuel, que vai trazer dicas para você que está em casa de economizar nessas datas, aproveitar bem sem comprometer o orçamento do seu bolso. Professor, para a gente começar, esse ano, como eu falei, tem várias datas com feriados, a maioria sendo prolongados. Qual que é a primeira dica para o pessoal que está em casa, de como aproveitar essas datas sem se complicar financeiramente? Tudo bem, Rafael? Prazer estar aqui com seus telespectadores. Primeira dica é, utilize um planner. Utilize um planner, um aplicativo, para que você tenha uma visão de todos esses feriados. E a chave, como eu costumo dizer, faça um planejamento antecipado. Porque quando você se antecipa, você se programa em fazer uma viagem com a família, de forma antecipada, você consegue boas passagens, passagem a um preço bom, hospedagem, você consegue se planejar, ter o recurso para que você viaje, para que você aproveite, descanse, sem comprometer a sua vida financeira. Então, a primeira dica é o pessoal conhecer o calendário, ver certinho quais as datas, quando vai cair tal coisa, é isso, Essa é a chave, é o início de tudo, para que você possa se planejar, E nunca, olha bem, Rafael, nunca faça uma viagem em cima da hora. E aí a pessoa viu certinho ali no calendário, viu quais são as datas, aí a partir daí ela precisa definir um objetivo, por exemplo, vou viajar para fora do país, vou viajar para a praia, vou viajar para uma casa de campo. Ela definir o que ela vai fazer, definir esse objetivo, se vai fazer alguma festa, alguma coisa. É legal a pessoa, depois de conhecer o calendário, fazer isso, professor? Olha, você tocou num ponto muito importante para o destino dessa viagem. Então, vamos começar para fora do país. Então, se você está indo para fora do país, você não pode fazer uma viagem internacional sem verificar o seu passaporte, se ele está dentro da validade, se você tem um visto válido, como vai estar o clima da onde você está indo, se está frio, se está calor, e principalmente a moeda, se é um câmbio, se é euro, principalmente a cotação dessa moeda. Então, de forma antecipada, você vá numa casa de câmbio, já vai pegando o real, já vai trocando, porque é interessante levar o dinheiro, dependendo da origem, do destino do país que você vai, em espécie. Já faça já compre esse dinheiro, já deixe numa conta internacional, ou já tenha isso já lá convertido, para que no momento que você chegar no país, você tenha a tranquilidade, além do cartão de crédito, além do dinheiro ali já disponível, físico e mais o que está na conta, a questão também do celular. Muitas pessoas esquecem que você está em home, e quando você leva o seu celular do Brasil para qualquer outro país, a chamada em home, ela é caríssima. Então você tem que ter esse cuidado de forma antecipada, junto à sua operadora, várias têm, você já deixa o seu pacote internacional ativado, ou já mude para um plano internacional, já que você pretende viajar. Quando você pretende, agora mudando para quando você vai fazer uma viagem para a praia, Rafael, que é uma delícia, está cada vez mais quente, o que você deve pensar também em agendar, seja se você quer agendar um imóvel, então a segurança desse imóvel, nós temos plataformas realmente muito sérias, que você tem como ver comentários de pessoas que já ficaram lá, porque aparece muito anúncio, casa de praia, com piscina e tudo mais, valor 10 dias R$1.000. A pessoa, nossa, 10 dias R$1.000. Chega lá, é só um terreno, Então, assim, tem que tomar esses cuidados, verificar, se puder ir antes. Se não, nós temos o Google, Google Earth, que você digita lá o endereço, ele mostra a foto, se existe aquela casa, se de fato ali não é um terreno vazio. Então, tomar esses cuidados, fazer o planejamento, pensar que feriado prolongado tem que ter paciência. Por que paciência? Porque às vezes daqui para o litoral você pode demorar 8 horas, dependendo. Então, muitas das vezes compensa-se fazer uma
Uma viagem mais próxima, né? Você vai gastar menos recurso, né? O tempo de distância é melhor. E quando você se planeja fazer uma viagem mais curta, mais próximo nosso aqui, né? Tem lugares ótimos, você pode fazer com mais frequência, Rafael. E o professor, depois disso, né, definiu o destino, né, se planejou com antecedência, definir um orçamento de ver quanto a pessoa pode gastar para essa viagem, para esse feriado, é interessante também? É fundamental que você faça o seu planejamento. Vamos imaginar que eu quero gastar R$1.000, né? Então você tem que imaginar que esses R$1.000 é para alimentação, é para o lazer, né? Transporte, né? Porque as nossas rodovias todas são pedagiadas. Então muitas vezes, dependendo da onde você vai, você gasta mais em pedágio do que em combustível. E isso tem que fazer parte dessa conta, tem que fazer parte desse planejamento. Porque o objetivo é que você vá, passeie, né? Descanse ou visite seus familiares distantes, volte sem que isso prejudique a sua vida financeira. E a pessoa criar uma reserva de dinheiro, né, específico para essas datas, é interessante também? A pessoa viu que vai viajar no meio do ano, ainda tem um tempo até lá, já começar a guardar um dinheirinho específico só para essa viagem, é interessante? É ideal, Rafa. Por quê? Porque quando você faz um planejamento ali da sua renda mensal, você diminui um pouco as compras no mercado para gastar um pouquinho menos. Então essa sobra você vai deixando ali para viagem. Se você tem o hábito de comer pizza no final de semana, às vezes ir num iFood da vida, você evita um pouco para que sobre esse recurso. Eu tenho uma experiência, por exemplo, que quando eu tive recentemente nos Estados Unidos, e para que eu pudesse realizar essa viagem, eu comecei já 2 anos antes. Primeiro com a questão do passaporte, questão de visto, e depois 1 ano e meio guardando ali uma reserva, até que eu pudesse realmente... Então viajei tranquilo, voltei tranquilo, tá? Por quê? Porque isso é o ideal. O ideal é que você faça uma viagem e você tenha lembranças do quê? Do passeio, da vivência, e não depois aquele monte de conta, usou o cartão de crédito, aí você já está ali, quer lembrar a viagem, aquele momento, não, mas tem a fatura do cartão chegando. Então, o ideal é que você tenha só as lembranças da viagem. Quando você faz o planejamento, é isso que você tem na sua mente. Professor, você citou o cartão de crédito, né? Quais os cuidados ao parcelar ou usar o cartão de crédito que as pessoas têm que ter? Importante. Cartão de crédito, eu costumo dizer que você deve usar em emergências. Qual é a emergência, tá? A emergência é quando quebra alguma coisa, a televisão do nada, ela pifou, você tem crianças, né, menores em casa, você precisa ter TV. Então, o que eu faço? Eu preciso comprar. Então, você tem um cartão de crédito que daí você vai e utiliza para compra. Caso contrário, não se deve usar o cartão. Por quê? Porque como nós temos o hábito, né, do cartão, porque em média 16, 20, 25% ao mês. E quando você, né, não consegue controlar, eu tenho que realmente utilizar o cartão diariamente e tal, não tenho como não utilizar. Então, para as pessoas que não têm como utilizar, o que é ideal, Rafa, é que essas pessoas, quando chegarem a fatura, que elas paguem a fatura total. Nunca paguem fatura parcial. Porque vamos imaginar que você tem uma fatura aí de R$1.000. Você paga um parcial de 500. No próximo mês vai vir os 500 com juros e mais o que você utilizou. Vira uma bola de neve. E se você estiver nessa situação, que eu estou falando de bola de neve, e não sabe como fazer, entre, né, no aplicativo do seu banco, veja quanto que estão as faturas futuras, atual e a futura. Vá no seu banco, faça um crédito pessoal, né? Faça um empréstimo de crédito pessoal, que os juros é menor. Com esse empréstimo, vá lá, antecipe. Você vai ver que a hora que você for antecipar parcelas que você fez, tem descontos. No próprio aplicativo, os seus telespectadores podem verificar. Você tem desconto. Então, faça um crédito pessoal e quite todo esse cartão. E aí, a partir do momento que você quitou, pegue um momento, pegue ele, deixe no guarda-roupa guardado, põe na geladeira, aí você pode, mas fique um tempo sem usar, né?
Por quê? Porque quando ele está na sua carteira, ele está na sua bolsa, eu vou comprar isso aqui, você está com o dinheiro e fala, não, no crédito. Por quê? Porque nós já acostumamos a esse uso. Então o ideal é que você fixe aí. Porque vai ter uma hora que você vai se sentir mais livre. Você vai falar, pô, e quando chegar no próximo mês que você não tem aquela fatura alta, ou que você não tem fatura, vai te dar uma felicidade tão grande. E professor, depois, né, de cada feriado, é interessante também a pessoa fazer um balanço financeiro, retomar aquela organização financeira? Realmente, é interessante que você fez sua viagem, se divertiu, foi com a família, foi sozinho, você voltar com aquela alegria, né, que é uma viagem, né, ter essa experiência cultural e tudo mais. Mas fazer um balanço, né, o quanto eu gastei, né, por quê? Porque isso vai te dar uma base. Primeiro, para futuras, né? Você pode ter a oportunidade de ter se programado de gastar R$1.000 e gastou 500. Então você tem um fundo para uma próxima viagem, né? E uma dica importante que eu gosto de compartilhar normalmente quando nós viajamos, vamos para uma cidade, vamos para um país, né? Normalmente o que você tem que fazer uma opção, né? Eu costumo falar assim, tudo depende da nossa escolha, desde o momento que acordamos até o momento que vamos dormir. E na viagem não é diferente. Você quer optar em ficar num hotel 5 estrelas, 3 estrelas, né? E ficar lá, pagar uma diária X ou Y mais cara, ou de repente ficar num hotel mais simples, né? Porque o seu objetivo da viagem é conhecer o lugar, não é para você ficar dormindo. Eu costumo brincar que para dormir eu durmo em casa. Viajar eu quero explorar. Quer aproveitar. Então, muitas das vezes você pode ficar num hotel mais simples, 1 estrela, 2 estrelas, que a diária é menor. E aí, essa diferença você pode se alimentar melhor, às vezes conhecer a gastronomia do lugar, alguns passeios mais interessantes, né? Não, eu não gosto, eu gosto de hotel, com aquelas toalhas, né, maravilhosas. Então, ok, então você escolhe o hotel 5 estrelas, ou 4 ou 3, né? E aí a questão de passeios, já que não é então você já economiza, então não vai nos passeios. Não vai pegar um passeio, você vai para Maragogi, por exemplo, um passeio que é 120, 150 por pessoa. Se você não gosta, fica no hotel, aproveitando o hotel. E o professor, né, esses feriados de 2026, né, que são 10 nacionais, né, muito feriado, muito prolongado, tem tudo para se tornar momentos marcantes, né? Seja viajando, descansando, né? Por isso que o planejamento e o cuidado, né, com o dinheiro deve ser um recurso valioso para transformar essas pausas em experiências inesquecíveis em vez de dor de cabeça, né? Exatamente, Rafael. Porque assim, olha, se você pegar o hábito, né? Se vocês pegarem o hábito, né, de um feriado, tirar para descansar, porque descansar também, ficar em casa, sabe? Aquele equilíbrio, ler um bom livro, uma música, ver, às vezes, assistir uma série. E, principalmente, de repente, pegar o feriado prolongado para olhar o seu planejamento financeiro, daquela meta, se está conseguindo investir, não está conseguindo investir, está sobrando recurso, não está. Sabe, fazer uma análise, né? Aproveitar o feriado que está mais tranquilo, que é o momento que a gente dá uma pausa, desacelera, para realmente resgatar esse planejamento, né? Olhar, olha, eu estou no mês X, eu tenho X mês até o final do ano, então eu tenho reserva, eu não tenho reserva, né? Porque quando eu falo isso, porque a nossa economia está muito estável, né? Nós estamos com a Selic em 12%, então o Banco Central está um pouco seguro para que não haja aí um aumento de inflação, a nossa inflação está 3,5%, 4,5%, então a tendência é que haja uma redução até para que os juros eles deem uma queda. Mas até lá a gente não sabe se isso vai acontecer esse ano, nós temos esperança. Então, quanto melhor for o seu planejamento financeiro, melhor para você, diante dessa turbulência, passar, né? Estamos todos na turbulência, mas pelo menos com uma tranquilidade. Professor, muito obrigado por todas essas dicas, né, essas orientações de como o pessoal que está em casa, né, vai aproveitar esses feriadões, se planejar ali sem se comprometer com o orçamento. Muito obrigado. Eu que agradeço você e os telespectadores. Obrigado, viu? E pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram TV Câmara Campinas e também de nos seguir no YouTube, né, se inscrever no nosso canal TV Câmara Campinas, que lá a gente tem todos os nossos programas, quadros e reportagens. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.